Olá, reconciliados! Sejam bem-vindos a mais um Reconcast. Como vocês sabem, estamos aqui em uma mesa super especial. Você nos assiste, você já sabe com quem estamos falando, mas eu queria apresentar aqui ele que é pastor da Paróquia Macedônia, casado com Raquel, pai de 3 filhos e atua também como terapeuta e estava me explicando como é que ele atua aqui antes de a gente começar e vocês vão saber logo mais. Pastor Edson, seja muito bem-vindo ao Reconcast. Que bom, que honra, que prazer estar aqui nessa mesa que muitos amigos já sentaram aqui e abençoaram tantas pessoas. Amém, glória a Deus. Estamos muito felizes pelo privilégio também de escutar o Senhor aqui nessa tarde. Amém, Adri. Vamos embora. Simbora. Pastor Edson, eu gosto de começar o Reconcast sempre fazendo uma pergunta que eu amo escutar, que é sobre como o Senhor conheceu a Jesus, como foi o seu primeiro encontro com Jesus. Ah, que legal. Eita, falar daquele que a gente ama tanto, né? Ele me escolheu, né? Ele me encontrou, na verdade, né? Eu fui achado por ele, né? Eu não nasci num lar cristão, eu sou filho de um alcoólatra, tem muito a ver do que a gente vai conversar também hoje aqui. Sim. Eu não conhecia Jesus no amor, tem aquela expressão que todo jovem escuta, né? Ou você vai conhecer pelo amor ou vem pela dor, né? Eu vim pela dor. Eu conheci Jesus no leito de um hospital, onde eu recebi uma palavra profética, onde eu sorri sem entendimento nenhum, e um dia ele me guardou. O meu testemunho é bem forte, porque várias vezes eu fui apresentado a esse evangelho, né? E na minha teimosia, o pecado que vai separando a gente, vai levando a gente para outros caminhos, mas o Senhor tem um plano, tem um projeto, eu creio nessa parada toda, e por isso que eu digo assim, eu não tinha capacidade nenhuma de escolher, Ele me escolheu. E aí ele foi lá ao meu encontro, eu conheci Jesus no leito, me converti, começou a minha caminhada. O senhor tinha quantos anos quando o senhor se converteu? Eu tinha exatamente 18 para 19 anos Então, o ali. senhor conheceu Jesus jovem, né? Jovem, jovem. Mas o senhor também já tinha uma relação histórica, familiar, pelo que o senhor falou aí, bastante Sim, impactante, né? Já tinha sim, vivido muita coisa. meu irmão, ele foi o primeiro cristão da minha casa. Meu pai e minha mãe não era, ele é de uma igreja batista. Uhum. Ele é músico e, enfim, toca todo instrumento, cheio de dons e talentos e ia para a igreja sozinho, né? E um dia ele pediu um culto na nossa casa. Meu pai alcoólatra se converteu nesse culto, né? Minha mãe Amém. também, minha mãe estava afastada do evangelho, nasceu no lar cristão. A gente vai contando, vai lembrando, né? E eles começaram na igreja, eu fui o último, né? Eu fui o último Caramba. e eu demorei bastante, apesar de ter vindo muito jovem. Sim. Eu sou de Olinda, sou nascido e criado em Olinda, naquelas ladeiras, carnaval. Então eu conheci demais o outro lado da vida, que para mim sempre foi muito sedutor. Então por isso eu acho que assim, eu demorei tanto para chegar, até que um dia aprove o Senhor que ele olhou para mim e disse assim, vou te separar. E ele me escolheu ali, né? Amém. O senhor hoje o senhor hoje está na Paróquia da Macedônia, lá em Santa Cruz, no Sim, Capibaribe. isso. E aí eu vou trazer esse gancho e falando sobre a sua conversão e tudo mais, como foi que o senhor foi descobrir esse chamado para pastorear a igreja e como é que o senhor chegou na episcopal, né? Porque o senhor está implantando lá a Igreja Episcopal Carismática do Brasil. Eu queria saber como é que foi o chamado de Deus na sua vida e como é que o senhor chegou à episcopal. Boa. Quando eu encontrei com Jesus, foi daquele assim, ele veio ao meu encontro, ao meu alcance, e a minha caminhada começou. Aí eu comecei como todo jovem ali, desejando ir para o culto, aquele primeiro amor, o coração aquecido. Só que no meio da minha caminhada, os meus olhos começaram a brilhar demais para a palavra. Né? Na minha época, não é a sua época, Adri, tinha fita cassete. Eu lembro que eu dizia para o meu pai comprar fita cassete, que eu queria ouvir as pregações. Né? A internet era aquela discada ainda, só podia usar dia de sábado, então é lá atrás. Sei que você não sabe o que é isso. E dali, o ministério da palavra, do ensino, ele começou a saltar demais nos meus olhos, né? E o chamado, ele tem pelo menos 3 grandes características, né? Um chamado interno, onde Deus chama você, chamado externo, que a comunidade começa a reconhecer esse chamado, e de fato a vocação da preparação, né? Até que um dia, quando eu me vi, os meus amigos queriam fazer outras coisas, a galera da igreja queria fazer outras coisas, e eu queria ler a palavra. De alguma forma, era algo que o Espírito Santo estava trabalhando na minha vida. Então, ali começou um chamado. E aí eu me lembro de uma conferência missionária, né, na minha igreja. A minha formação foi presbiteriana, né, eu fui presbiteriano e calvinista, reformado, enfim, né? Deu para perceber quando o senhor falou que Deu, né? Deus lhe escolheu. E aí
Nessa conferência eu recebi um chamado ali, mas eu lembro que essa missionária disse assim, calma. Eu era muito jovem ainda, eu só tinha 19 anos. Ela disse assim, olha, você não entende o campo missionário ainda. Se você for para o campo apenas como um missionário, talvez você vá sofrer demais. Busca a sua vocação e aquela coisa toda, até que um dia eu não tive escolha, né? Todo mundo correu para estudar, eu olhei para um lado, olhei para o outro, disse assim, eu vou para o seminário. Sim. Todo mundo se assustou na minha casa, porque Não era comum, né? não era comum. Eu não tenho na minha família pastores, né? Uhum. E todo mundo naquela época queria assim, é médico, engenheiro. Não, e o cara vai ser pastor, vai estudar teologia. Eu fui para o seminário e aí começou um pouco desse chamado, né? Eu conheci a Episcopal num momento bem, bem delicado do meu ministério. A minha mulher havia feito, a Raquel, né? Havia feito o cursilho. E eu estava bem frio na caminhada, triste com a instituição, machucado com muita coisa. O senhor já era pastor. Já. Uhum. E aí ela me chamou, dizendo, faz o cursilho, faz o cursilho. Eu disse, não, 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 não. Porque aquela pegada, assim, a gente que vem de igreja, né? Encontro de casais, encontro de jovens. E aí vai, assim, eu disse, não, vai ser mais um movimento que eu tô tão acostumado, eu não tô muito afim, não. E mas quando a mulher quer uma coisa, ela não para, né? E aí, assim, eu cedi, fui, e lá no cursilho, eu reacendeu de novo, assim, eu estava chateado com a instituição, não com o Senhor da minha vida, e naquele dia eu decidi assim, eu posso até que eu não esteja com a instituição, mas eu vou continuar amando esse Jesus. E quando eu voltei do cursilho, eu procurei um dos bispos que havia dado uma palestra, que é o bispo Chula, que não está com a gente hoje, é professor, teólogo, mestre, e procurei ele cuidou de mim 4 meses. Foi engraçado porque, como eu venho de uma tradição totalmente reformada, eu tinha muito preconceito com a alva, com a estola, com as vestes. Eu não entendia muito daquilo que era sacramental, litúrgico. Então, hoje eu sou apaixonado por isso, né? Carismático, aquela coisa toda, mas eu não conhecia. Tanto é que Dom Paulo me convidou para ir para o culto, eu não ia, porque eu tinha preconceito mesmo, assim. E Dom Chula cuidou de mim 4 meses. Ele me atendia toda segunda-feira na Catedral da Trindade, ele me abraçava. Foi uma experiência linda, assim. O primeiro abraço que ele me deu, ele tinha as mãozinhas bem pequenininhas, ele me deu um abraço e eu senti o Espírito Santo me abraçando ali. E era tudo que eu precisava, uma restauração, e eu fui restaurado. Eu sou fruto do ministério de Dom Paulo também. Dom Paulo cuidou de mim, eu todo envergonhado. E ele, engraçado também, André, ele é bem grandão assim, né? E se você tá muito tímido, eu disse, tô, Dom Paulo. Ele disse assim, não fique não. Ele puxou a calça social, colocou os 2 pés em cima da mesa e disse, não fique tímido não, conte a sua história. Eita, para deixar o seu bem à vontade. E ele cuidou de mim, eu fui ministro em trânsito, né, naquele processo todo, até que ele fez a minha ordenação na igreja episcopal, que já vai fazer 14 anos que eu tô ordenado na igreja episcopal, né? Amém. Há 14 anos. E aí, então, o senhor fez o cursilho, conheceu o mundo da episcopal, você foi Sim. tratado dessa questão de instituição. Pelo bispo Schuller. E aí se apaixonou pelo episcopal, foi para Trindade. Fiquei com Dom Paulo 12 anos. E foi chamado para plantar a igreja. Não. Como é que foi a transição aí depois? Há 4 anos atrás, eu estava de viagem, né? E minha esposa muito bem sucedida no trabalho dela, eu também muito bem organizado no meu trabalho. Meus filhos estudam em escolas grandes aqui do Recife, sempre brincam, né? Apartamento muito grande, tudo bem estruturado, tudo caminhando bem. Eu volto de Aracaju, de uma viagem, e se eu vou ver meus pais. Meus pais, dá para vir por dentro, né? E aí, quando eu cheguei lá, eu vi meu pai e minha mãe muito doentes. E eles não haviam dito tudo isso para mim. E uma cena dura, assim, que eu lembro que quando eu cheguei na cozinha, tinha muita sujeira, porque eles estavam só, 2 idosos, aquela coisa toda. Teve uma hora que eu fui mexer, tinha tapuru e aquilo, e eu comecei a chorar. E Deus disse assim, cuida dos seus pais. Cuida, porque não vai adiantar lá na frente tu dizer assim, eu queria ter cuidado, segurar no alça de caixão. É muito forte, assim. Só que eu tenho uma esposa, eu tenho 3 filhos, eu tinha uma empresa aqui, eu já era diretor de uma empresa aqui. E pastor também, né? Pastor também. Muitas facetas da vida. Muitas. Né? E quando eu cheguei no meio do caminho, eu disse, Raquel, Deus me chamou. Se ele me chamou, ele te chamou, ele vai chamar a gente e a gente vai para o Agreste. Ela disse, não, de jeito nenhum. Eu não vou para o Agreste. Raquel estudava inglês, a gente tinha um projeto de morar fora, tinha passaporte sendo tirado. Eram outros planos e era um plano a médio prazo,
Até que ela disse, não, não tem, a gente vai fazer o que lá no Agreste? Não tem nada no Agreste, né? E eu fui para casa. E aí eu discuti com ela e fiquei naquela coisa que depois eu disse, calma, Senhor, o Deus que falou comigo vai falar com ela. Então se o Senhor conversar com Raquel, alinhar com ela, tá tudo ok. E a gente orou sobre aquilo e eu fui apaziguando o coração, pacificando o coração, a expressão é essa. E com poucos meses, não foram dias, foram meses, Raquel acordou de manhã e disse, amor, oi, Kel, ela disse assim, a gente vai pro Agreste. E eu disse, não, a gente vai pro Agreste, você vai. Quanto tempo? E aí começou a pressão, né? Já deu pra ver que minha mulher dá pressão, né? E ela disse assim, quanto tempo? Não, o acordo não é, no casamento é um acordo, né? Tudo é acordo assim, né? Ela disse assim, quanto tempo a gente vai e volta, como é que vai ser? E eu disse assim, eu não sei. Não sei. Aí a gente acordou de morar em Gravatá, que era meio do caminho, para ficar aqui e lá. Mas ela disse, tu vai ficar dormindo lá, não vai dar certo. E eu também não, eu não me dou bem longe da minha família. E a gente foi para Santa Cruz. E quando eu cheguei em Santa Cruz, só que antes de ir eu conversei com 3 pessoas. 3 pessoas de confiança. Não conversei com praticamente ninguém, porque era loucura. Eu ia abandonar tudo que eu tinha aqui para ir. E quando eu conversei com uma pessoa que é o Bispo Carlos, hoje ele é bispo da diocese que eu tô, mas ele era bispo da zona da Mata Norte, numa paróquia em Pau d'Alho, mas na Catedral de Carpina. Ele é muito meu amigo. E aí eu disse, Carlos, assim, ele disse assim, é loucura. Ele me chama de Manda, ele disse, mano, é loucura. Tudo que você construiu, tudo que você tem aqui, são muitas facetas, não tem condição, tu vai abandonar tudo. E eu disse, ó, eu vou. E no outro dia ele me ligou. E ele disse assim, Deus falou comigo. E ele não é tão carismático assim, eu diria, né? Hoje até que ele é, mas quando eu conheci não era. Tão sensível assim. E ele disse assim, Deus falou comigo e ele disse que você vai, não é pela sua família não, ele disse que você vai. Ele mandou um áudio, eu tenho esse áudio guardado. A igreja vai fazer 4 anos agora, no primeiro ano da igreja eu coloquei o áudio para a igreja ouvir. E ele disse, Deus vai te levar porque ele quer restaurar o teu ministério. Você vai começar uma igreja, uma comunidade. Eu disse, não vou. O senhor não imaginava não, isso? Não tinha igreja, não tinha nada, nem queria. Né? O pastor Valdemar, que hoje não está mais na nossa igreja, né? Mas que de vez em quando prega aqui com o Ivan, meu amigo, meu irmão, meu pastor também, né? A gente precisa de pastores, né? Eu liguei para Valdemar disse, mano, começa uma igreja, vai ser legal. Tem gente que fez cursilho aí. E eu passei 3 meses resistindo muito, até que eu olhei para minha família e vi minha família muito só. E aí eu disse assim, se eu começar um grupo familiar, eu vou ter pessoas para caminhar. Eu preciso de pessoas para caminhar. E de um grupo familiar, numa semana, com 4, 5 pessoas só, 8, 80. Chegou um dia que a gente tinha 100 pessoas num grupo. Caramba. E eu disse assim, precisa alugar um lugar. E é uma igreja. E começou uma missão. E a gente precisou de mudar de lugar já 3 vezes, porque o Espírito Santo continua soprando. Amém, glória a Deus. Né? Hoje a gente vai para 4 anos, 10 a 12 ministros comissionados, 10 a 12 acólitos. A gente tem departamento infantil quarta e domingo. A gente tem escola dominical, que é EBD pela manhã, antes do culto. A gente tem hoje 6 grupos familiares espalhados, bastante coisas assim, em 4 anos. É muita coisa. E só fazendo um link com o que a gente conversou, aquele chamado que Deus havia me dado, né? Aquela missionária falava do Agreste do Sertão. Ela hoje eu tô vivendo. Ela falava isso anos. Com 18 anos, que era o que eu queria, mas isso se perdeu ao longo do tempo e hoje é o que eu vivo. Apesar de Santa Cruz ser uma cidade muito desenvolvida, ela é Agreste e a gente vive chamado missionário. Inclusive, quando os meus amigos vão lá, pastores e amigos, é um renovo para mim. Quando eu venho para cá também é um renovo também nesse tempo. Então, a igreja nasceu no coração de Deus. A igreja é projeto de Deus, não é projeto meu, não era desejo meu. Quando eu percebi... Não foi um chamado de um pastor, foi Deus que montou a oportunidade para vocês irem para lá, né? E tudo que a gente colocava à mão, ele soprava, ele soprava, ele soprava. Glória a Deus. Pastor, Amém. Eu fico impactada quando eu escuto esse tipo de história, porque eu fico pensando na obediência de escutar a voz de Deus, né? Do Senhor primeiro, depois da sua esposa, de Raquel. E também da importância de você ter uma igreja local, seus pastores, a liderança, de prestar contas e entender. E de abrir mão e
ver que Deus não perde nada na nossa história, né? Deus falou com o senhor com 18 anos, o senhor criou uma vida aqui em Recife. Deus falou com o senhor através dos seus pais para lhe enviar para o outro lado do estado para fazer o que ele está fazendo, 2 anos antes, eu estava no Soso Uhum. e uma pessoa deu uma palestra, não me conhecia. Quando ela terminou a palestra, ela me chamou pelo nome na palestra, no final, na hora da ministração. Aham. E, e ela disse assim, eu queria... Edson tá aqui? Eu disse, não sou eu não, né? E a Raquel disse assim, eu acho que é você. Ela disse, não sou eu, Kel. E ela disse assim, pastor Edson tá aqui. Ela disse, Agora Deus... é, Ela pastor disse assim, Edson. Deus mandou um recado para você. A nossa amiga Uli estava lá, ela disse assim, eita, quando o Papai do Céu ama assim, ele manda recado direto pro seu filho, né? Ela brincou comigo, né? E ela disse assim, eu sonhava que você estava num lugar que você batizava, com as águas que você batizava, você também era curado. E aquilo não fez sentido nenhum para mim. Tanto é que eu sou tão obediente assim, não. Tão desobediente que eu não fui falar com ela. Talvez o meu lado ali mais reformado, eu olhei e disse, faz sentido para mim não. E no outro dia eu encontrei com ela. E quando eu encontrei com ela, eu disse assim, me conta um pouco mais. Ela disse, olha, não tem muito para contar. E contou essa história. Faz sentido para você? Eu disse, não. E quando eu cheguei lá no primeiro ano, a gente fez um batismo coletivo. Que na nossa igreja não é tão comum, né? A não ser quando você vai para Israel, né? Nós batizamos majoritariamente por aspersão, né? E a gente fez um batismo por imersão lá. E quando Deus colocou esse desejo no meu coração, me lembrou, testificou o que havia acontecido. As águas era o batismo e quando você levantava, a água jorrava em mim, porque o serviço me curou. Lembra que eu falei que eu cheguei muito machucado pela instituição igreja? O que me curou foi o serviço. Servir sempre me cura. Uma das formas que Deus trabalha na minha vida é através do serviço. Então, essa igreja local, por exemplo, lá em Santa Cruz, hoje é o que me mantém em Santa Cruz. Talvez, se não fosse a igreja, e não só isso, Adri. Imagina que lá a gente já abençoou. Vou falar de Cucílio, que a gente já fez, tá? De Cucílio lá, por baixo a gente já abençoou, talvez, eu vou chutar aqui, não quero errar, mas por baixo, eu vou falar por baixo, umas 800 pessoas. A nossa igreja é uma igreja hoje que já está pequena, né? Nós temos, quarta a gente teve culto agora, estava lotada a igreja. Você imagina quantas famílias estavam lá. Sim. Inclusive, famílias que iriam me encontrar em outros lugares. Acredita que teve um rapaz da minha comunidade que buscava ajuda para dependência química. E quando ele me conheceu e procurou saber onde eu trabalhava, ele disse assim, eu ia me internar aqui. E eu me encontrei com o senhor aqui. E esse rapaz está limpo há 5 anos, ela. Amém. Está limpo há 5 anos. Então, assim, é o mistério de Deus, os propósitos de Deus que estão muito além de mim. Sim. Né? Ele também Isso tratou nos comigo, ensina. mas tem muita coisa que ele foi tratando com centenas de pessoas em Santa Cruz, né? Amém. E a história, e sim, e Deus abriu muitas portas, porque também, se não fosse ele abrindo as portas, eu não conseguiria manter o ministério, porque eu troquei toda a minha profissão. Sim. Lá, eu trabalho no Moda Center, o Moda Center abriu uma porta que eu não esperava, a gente tem uma confecção, eu atendo no consultório. A igreja local começou do zero. Eu sempre investi na igreja, no lugar da igreja ter algum tipo de retorno financeiro. Sempre foi assim. Então, assim, é o mistério de Deus, né? Amém. Glória a Deus. Amém. Estou sendo muito abençoada aqui, por isso que eu estou falando tudo isso. Mas o senhor falou e agora já vamos entrar em uma pauta aqui que a gente quer conversar, porque o senhor é terapeuta de dependentes químicos. O senhor estava aqui me explicando Sim. antes de a gente começar a gravação do Reconquest. E eu queria que a gente agora entrasse nessa pauta, porque eu sei que o senhor tem muito para nos ensinar em relação a isso. Mas eu queria começar do começo nessa pauta, que é o seguinte. A gente escuta muito falar sobre dependência química, dependência em jogos ou outros tipos de dependência. Mas eu queria que a gente falasse inicialmente qual é a raiz da dependência? Quando é que isso começa? Porque o dependente, até ele se tornar dependente, existe um processo, eu acredito, né? Então eu Sim. queria que o senhor falasse de como é que é o início disso, qual é a raiz da dependência. Essa é a pergunta que a família chega, seja numa clínica para internar um familiar, um ente querido, ou seja num consultório, né? Geralmente ela pergunta assim, aonde eu errei? Porque, e eu já quero começar dizendo que não é um fator do erro da família, né? Porque você imagina assim, eu criei meu filho com todo o amor do mundo e de repente hoje ele é um dependente de jogo, um dependente químico.
com comportamentos de adicção, né? E eu vou falar sobre adicção também daqui a pouco. Vamos aproveitar já para falar que eu já falei da palavra. Deixa A eu palavra... fazer uma pergunta, então. Faça. Existe uma diferença entre dependência, adicção e vício? Ou são as mesmas coisas? Tá tudo junto aí. Eu vou definir tudo rapidinho. Mas eu vou lá para tua pergunta da dependência química, tá? A dependência química ela é uma doença multifatorial. Ela necessariamente não está ligada apenas a um fator. Ter um diagnóstico de uma dependência química é saber exatamente que é algo complexo, por isso que o tratamento é tão complexo. Ela é uma doença que a gente define ela na palma da mão como uma doença bio, psico, sócio, cultural e espiritual. Nada menos importante, tá? Quando a gente fala de espiritualidade no final aqui. Então ela é uma doença bio, psico, sócio, cultural e espiritual. Biologicamente, Adri, com um pouco mais de enzima dentro do teu organismo, que isso não tem explicação pela ciência ainda, porque pessoas têm fatores de predisposição orgânica. Então, por exemplo, meu avô, meu bisavô e meu avô morreram no álcool. Meu pai tem uma predisposição orgânica, ele tem mais enzima. O rim dele metaboliza álcool e droga com muito mais prazer do que uma pessoa que não tem. Então, assim, biologicamente ele tem predisposição orgânica. Então, meu pai também, meu irmão e eu também. Eu fui resgatado pelo evangelho. Se eu não tivesse conhecido o evangelho, por isso que eu digo assim, eu não tenho chance. Efésios, aí vai dizer assim, é porque o homem ainda é reformado, né? Eu tava morto literalmente nos meus pecados e delitos, assim. E veja, não tinha como escolher. Então, a predisposição, a dependência química ela é uma doença biológica. Há pessoas que não podem, só que só vão descobrir isso quando começa a ultrapassar uma outra linha também que é importante eu explicar rapidinho, que é a linha do usuário, do abusador e do dependente. O usuário é aquele que fez uso, por exemplo, de uma cerveja nos últimos 12 meses. Qualquer pessoa que fez uso de álcool durante os últimos 12 meses é classificado pela medicina como usuário. Quem é o abusador? Vamos dizer que o Náutico, do meu bispo Ivan, conseguisse passar agora. Teve gente que vai abusar. Uhum. Então, assim, o cara é campeão, o cara casou alguém, ele abusou. Quem nunca fez abuso do álcool? Então, ele abusou, só que ele volta. E é como uma linha, que é muito tênue. Tu consegue imaginar comigo uma linha que ele passa e ultrapassa e ele volta. Só que chega uma hora que ele abusa tanto que ele ultrapassa para dependência. E uma vez que ele ultrapassa, ele não volta mais. Que aí a gente vai falar sobre isso também. Então, eu queria começar trazendo esse conceito de usuário, abusador e dependente. Vamos voltar de novo aqui para conceito de dependência química, tá? Bio, psico, sócio, cultural, espiritual. Se torna um dependente por um fator biológico, porque o organismo metaboliza. Dá muito prazer, mais do que qualquer um. Uhum. E tem outras características, como tolerância, por exemplo. Sabe quando... Assim, eu sei que vai ter muita gente ouvindo a gente depois aqui, mas imagina o seguinte, né? Sai 3 amigos para beber e um dos 3 bebe um pouco até mais do que os outros e volta para casa carregando aquele. Isso é meio que quase um troféu na nossa cultura, né? Eita, o cara aguenta pra caramba. Resistente, né? É resistente. Essa resistência, na medicina, a gente chama isso de tolerância. A tolerância é uma característica da dependência química. Então, metaboliza, tem tolerância. A outra parte é a parte psico. Psicologicamente, há muitas lacunas, há muita fragilidade. Tem pessoas que, pela estrutura emocional, têm dificuldade de lidar com a vida. E essa desestrutura psicológica leva a uma busca de uma dependência. Sócio, nós vivemos numa sociedade onde o homem do Nordeste, por exemplo, no meu agreste, de onde eu venho, é uma loucura. Adriano, aqui também, né? Eu morei aqui a minha vida toda, né? Mas eu vou falar um pouco de lá. 12, 11, é normal. 14 anos é normal. Pessoas já fazem uso de bebida, peguem dinheiro muito rápido, né? Porque a confecção faz isso. E na nossa cultura aqui, o pai estimula o garoto com 16, 17, 18 anos a fazer uso de álcool. Agora, se ele tiver predisposição orgânica, ele pode se tornar um dependente. Vem fatores psicológicos, né? Que podem gerar também a dependência. Sociais, porque é o homem que... E outros mais, imagina o seguinte, um outro exemplo social. O cara vai para uma balada... Ele é tímido, não consegue chegar numa garota e, de repente, ele toma uma dose. Isso muda o comportamento Isso muda o comportamento, acelera ele, estimula, excita e ele chega.
Quando ele vai de novo, Adri, ele não precisa pensar nisso, não. A estrutura que ele tem hoje já é como um gatilho. Quando ele entrar, toma. Bebe porque você já vai lá. Então esse é um outro fator também. Então, biopsicossócio, cultural, né, que está muito perto do social, e espiritual, que é o vazio do tamanho de Deus. Quando as pessoas estão nessa busca de fuga de realidade, de busca de preencher um vazio, tudo isso está ligado. Só que isso não está sendo propagado, ensinado na rede social e aí vai. Então, a definição é... Então, a dependência química pode... Então, Edson, aonde é a dependência química? Nos 5. Sim. 5 fatores. Quando você olha para alguém que é um dependente químico, possivelmente ele tem problemas biológicos, ele tem problemas sociais. Eu trabalhei numa instituição daqui da capital, que é o Grupo Recanto. Eu trabalhei lá 12 anos da minha vida. Lá a gente atendeu 3.500 pessoas e foram feito um estudo lá. E era impressionante como tinha uma linha, né, uma linha de características também sobre isso, né? Sim. E a maioria dos meninos estavam em todos os fatores. Tinham problemas psicológicos, às vezes uma ausência de pai, às vezes pais separados, às vezes inabilidade de lidar com a vida, tinham predisposição orgânica que não sabia e começou a fazer uso daquilo, e quando percebeu, tudo começou com um namoro, passou da fase de usuário, de abuso, e quando foi ver, já estava na dependência. Então, são esses fatores, e para tudo isso, o tratamento também é complexo, que a gente está falando de algo extremamente espiritual, Sim. extremamente biológico, que só quem vai tratar é médico, né? Medicação, psiquiatra e tudo, psicológico, e ainda tem o cultural, que é o evento de lugares, pessoas e hábitos, né? E aí vai, né? Meu Deus, eu não tinha conhecimento disso, pastor. Você falou agora de uma forma que eu acredito que as pessoas vão ser muito abençoadas, porque o pastor da nossa juventude aqui, foi meu pastor de juventude também durante um bom tempo, ele sempre teve trabalhos também com dependentes químicos. Legal. Eu não tinha esse conhecimento, mas eu sempre me questionei do porquê o trabalho com o dependente químico também é tão acompanhado de pastores ou de instituições Legal. espirituais. E faz todo sentido, né? Muito. Porque não tem como a gente tratar só de um lado. Porque tem o que o senhor falou aí, não é como se fosse um mais importante que o outro. É um trabalho completo e integral, porque sobre Essa é a vida daquela complexidade. pessoa, né? Quando a gente fala de trabalho, eu gosto de trabalhar a ideia de uma cadeira com 4 pernas, como você Sim. acabou de dizer assim. Então, se eu trabalhar, Edson, só o lado biológico, por exemplo, assim, o paciente está numa crise de abstinência, ele precisa de ajuda psiquiátrica. Inclusive, você que está nos ouvindo aqui, eu não comecei dizendo uma fala que também é importante, Adri. Dependência química não é fraqueza, não é desvio de caráter. Dependência química não é um erro familiar. Dependência química é uma doença. A OMS classifica ela como doença. Ela possui CID, que é Código Internacional da Doença. Porque muita gente entra em crise. Tanto o dependente entra em crise, porque quando ele descobre que está naquela bolha da dependência química, que é a adicção, você me perguntou, a adicção é o adicto. O que é adicção? A palavra adicto significa escravo de. Você se torna escravo daquilo. Porque você pergunta assim, como alguém com tudo que tem, com tanto amor, com filhos, com família, com trabalho, se deixou levar, né, como se fosse uma fraqueza, mas na verdade eu até levo para a ideia de uma algema espiritual, é uma prisão. A adicção é uma prisão invisível que leva o dependente químico ali a viver uma escravidão. Então a adicção, você ouvir a palavra assim, é um adicto, é um escravo de. Essa é a classificação também. Entendi. E o senhor fala muito sobre dependência e codependência. Ah, que legal. E qual é a diferença ou a relação entre essas duas coisas? Legal. E eu falo com propriedade sobre isso, porque também, né? A gente falava um pouquinho antes aqui, né? Eu sou filho de um alcoólatra, meu pai teve uma internação, precisou de uma internação, meu pai hoje está limpo, eu acredito que 12 anos, né? Mas foi uma internação involuntária. Depois a gente vai falar de tratamento, então eu vou deixar um pouquinho mais para frente, mas assim, há formas de você tratar tudo isso num ambiente de igreja, num ambiente ambulatorial, num ambiente involuntário, porque dependendo do diagnóstico, né, dependendo do diagnóstico vai ser necessário um tipo de tratamento. E quando a gente fala do codependente, porque
Eu também sou codependente, né? Então, todo familiar, você que está me ouvindo agora aqui, né? Todo familiar, Adri, todo familiar de um dependente químico, ele também adoece, gerando sim nele também uma outra doença chamada codependência. Vou aproveitar para indicar um livro, Codependência Nunca Mais. Esse livro é um livro azulzinho, é um best-seller top, tem que ler, quem está passando, quem precisa, porque a gente só vai conseguir ajudar quem a gente ama com conhecimento. Né? Eu comparo, até meio chocante assim, sabe? Eu comparo a dependência química com o câncer. Em que sentido, assim? Porque se você negar, você morre dela. Se você negar o câncer, você vai morrer dele. E se você não estiver pronto para o tratamento, você também adoece. Porque você tem que entender o que é uma quimioterapia, o que é uma radioterapia. A minha primeira profissão, eu fui enfermeiro. Né? E eu fui enfermeiro no Hospital do Câncer, aqui na Cruz Cabugá ali, né? Minha mãe teve uma doença, teve câncer, e eu pude cuidar dela na época, tinha um propósito também. E eu percebia que as pessoas que não estavam preparadas, não estavam entendendo todo. Então, dependência química, o grande sofrimento é a falta de informação. É não ter o conhecimento. Então, você não sabe como lidar com aquilo, não sabe lidar com os sentimentos, não sabe lidar com a complexidade da doença, que é muito grande. Então, quero definir codependência, porque a gente já definiu dependência química, vou definir codependência, tá? Codependência é um distúrbio emocional de todo familiar de um dependente químico, que tem uma característica muito forte, que é do controle, que é controlar, que é viver a vida do outro, que a alegria depende da vida do outro. Só que na vida real, na vida adulta, ninguém consegue controlar a vida do outro. E isso vira um ciclo vicioso. Então, o codependente, ele esquece, ele abandona a vida dele. O codependente só tem alegria se ele estiver feliz, se o outro estiver feliz. O codependente, ele deixa de viver a própria vida para viver a vida do dependente e ele fica nesse ciclo. E é muito forte, tem pessoas muito doentes. E hoje as pessoas às vezes não têm o entendimento de que pode ter isso ou que tem, né? Porque... Lógico. Agora, uma dúvida, pastor. Isso é passado, tipo assim, de pai para filho ou é uma coisa que atinge, por exemplo, o seu filho? O seu pai sofria com isso, o seu não sofre com isso, mas afeta também seu filho. Quase uma maldição hereditária, né? Não é bem isso. Aí vai ter que chamar o reverendo Marconi para ajudar a gente. Não, foi só. Mas é porque, eu entendi a pergunta. Às vezes você convive no mesmo ambiente, mas eu não sei se é uma questão química do nosso corpo também. Vamos lá, vou entendeu? voltar para cá de novo, que a resposta está aqui, assim. Pode ser uma questão biológica, herdada. Eu posso, não tem uma explicação ainda, porque, por exemplo, eu metabolizo, por exemplo, vou dar um exemplo da minha casa, né? Eu me lembro que eu fiz 10 anos de casado, vou fazer 19 anos de casado agora, 20 anos de casado com Raquel agora. E eu lembro quando a gente fez 10 anos de casado, eu morava em Olinda ainda, a gente foi lá no Beijupirá, lindo lá, um restaurante em Olinda e tal. E eu pedi um champanhe. E tiramos foto, aquela coisa toda, e eu lembro que a gente brindou, e quando Raquel... ela só tomou um gole, não aguenta. Ela é totalmente intolerante. O organismo dela não metaboliza, ela não tem. E eu tomei a garrafa toda de champanhe e parecia que nada tinha acontecido. Por quê? Porque meu organismo tem predisposição. Então, sim, a resposta é, pode ser que o seu filho, ele herde uma carga genética predisposta para a dependência química. Isso é muito assustador. Eu confesso que até eu tinha uma paranoia disso no início, quando eu comecei a descobrir, porque eu fiquei assim, se meu filho um dia provar, ele vai entrar na compulsão, calma. Né? Ele não é bem assim. Então, tem o usuário, tem o abusador, vão ter vários outros sinais e características de uma dependência química, porém, um dos fatores pode ser que alguém se torne dependente químico por uma questão herdada geneticamente. Mas ele se torna um codependente. O codependente é o familiar. É sempre o familiar. Então, é o que acompanhou, é o que acompanhou, exatamente. É quem está ao redor. E necessariamente precisa ser o pai e a mãe. Então, imagina assim, na minha casa eu tenho um filho, seu filho é um dependente químico, é um adicto, né? Um escravo de... Todo mundo que está ao redor dele adoece. Todo mundo que tentar ajudar adoece. Isso não é só em relação ao dependente, isso é em relação a tudo na sua vida. Uma coisa é o dependente químico, outra coisa é o codependente, que é o familiar, é aquele que está tentando resolver por ele, gastando a sua energia. Isso é legal falar, Adrico, tu falou que a igreja fala muito sobre isso, e vai um alerta também para os pastores que estão nos ouvindo, os líderes da igreja, porque às vezes a gente quer ajudar, nós temos muitos ministérios de ação social aqui na igreja também, né? Na Recon, na Trindade, e a gente precisa ter cuidado também nisso.
Né? Dependência química não é brincadeira, como a gente acabou de dizer. É uma doença biopsico, sócio, cultural e espiritual, uma doença altamente complexa. É uma doença com classificação médica. Então, necessariamente, eu não posso simplesmente dizer para o cara assim, eu vou orar por você e vou liberar você aqui. Há pessoas, pastor, que conseguiram e conseguem se manter limpa num processo de espiritualidade, sim. Mas eu diria que não é o suficiente ainda. Por quê? Eu ia falar e terminei voltando. No processo da cadeira, lembra da cadeira que eu falei dos 4? Para essa mesa estar em pé aqui, ela precisa de 4 pernas aqui, né? Estrutura. A primeira estrutura, vou fazer não por ordem, mas a primeira estrutura é a questão espiritual. A Irmandade Anônima, que a gente ainda não falou sobre elas, que são importantíssimas, que são Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos. Inclusive, eu sou amigo do AA, eu dou palestra pelo AA, o AA sempre me chama, o AA é a instituição que ajuda gente pelo mundo todo. Então, eu sempre digo, igreja, grupo de mútua ajuda, família, ir lá e não por uma ordem de prioridade aqui, mas toda, porque eu estou falando que tem a vida do usuário aqui e a outra estrutura ajuda médica. Então, imagina o seguinte, sou um dependente químico e acabei de ficar limpo, estou semanas limpo. Procure uma igreja local para cuidar da espiritualidade, se aproxime ainda mais da sua família. Tem um grupo de comunidade. Tem um grupo de comunidade. E não largue seu médico, né? Não largue o seu médico, isso. Amém, amém. Isso. E qual é a diferença, já que o senhor falou sobre isso, no tratamento pastoral e no tratamento terapêutico? E onde é que isso se encontra, isso se diferencia? Legal. Porque o senhor atua das duas formas. Legal. Então, são funções diferentes para momentos diferentes, mas que são colaborativas. Sim, são importantes. E aí eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Vamos lá. A dependência química, eu falei que eu sempre lembro do câncer, né? Ela vai corroendo você. O ser humano que está sofrendo as garras da dependência química, ele perdeu tudo. Ele perdeu a autoestima, ele perdeu muitas vezes a família, ele perdeu o social, o financeiro, mas ele perde também a esperança. Então, assim, há um vazio do tamanho de Deus, né? E a parte terapêutica é exatamente esse elo para se descobrir. Por exemplo, vou dar um exemplo do meu pai. Eu estou dando exemplo porque eu pedi permissão. Né? Não estou quebrando o anonimato dele, né? E meu pai teve uma internação involuntária, resgate, foi buscar em casa, levou, foi muito difícil. E a gente fez todo o processo, por quê? Só para aproveitar, porque pode ser que você esteja sofrendo exatamente isso agora. Um parente de primeiro grau, para a lei, ele pode e deve proceder com a internação desde que o seu familiar de primeiro grau esteja em lugar de risco, colocando a própria vida em risco, a vida de terceiro em risco. Uso abusivo de álcool ou outras drogas, ou jogo, né, como a gente vai daqui a pouco falar do jogo. Uso abusivo, se colocando em risco ou colocando alguém em risco. Isso são, no mínimo, características para uma internação involuntária. E aí você consegue uma internação onde é contra a vontade do mesmo. E eu me lembro da minha mãe, quase assim, 50 anos de casado, e olhou para meu pai já estava dormindo no horário, internado, né, dormindo no horário, comendo no horário, ficava bem, fisicamente. Mas não é o bastante, tá? Porque uma coisa é tratamento, outra coisa é recuperação. Guarda aí pra gente falar sobre isso. Estar em um tratamento não garante que ele vai se manter em recuperação. Porque uma vez adicto para sempre, tá? Isso é importantíssimo. Muitas pessoas vão para uma internação, saem da internação jurando que agora estão curadas. É um vírus, né? Nunca mais vai embora. Nunca mais. Não há cura nesse sentido, né? E aí, esse processo é importante para que todo pastor precise entender que é uma doença. E que tem uma limitação pastoral, que a gente precisa de colaboradores, de parceiros nisso. Então, muitas vezes, precisa encaminhar o seu filho na fé ali para uma ajuda médica. Às vezes vai ser de um psiquiatra, às vezes vai ser de um psicólogo, às vezes vai precisar de um terapeuta especializado em dependência química. Então, se encontra nisso. Eu já vi muitos pastores, por exemplo, não, eu fui buscar fulano na rua para salvar ele. Se colocou em risco. Sim. E não resolve. Não, eu coloquei dentro da minha casa. Porque ele estava na rua e eu tenho que salvar ele. Né? Também não resolve. Se coloca todo mundo em risco. Por quê? Porque é uma doença, precisa de tratamento, precisa ser interrompido. São intervenções diferentes. Precisa de intervenções diferentes. Então, agora, elas andam em conjunto. O paciente, Adri, e isso, inclusive, os pacientes geralmente eles têm muita resistência. Tá? Eles têm resistência
de estar numa igreja local, eles têm resistência de continuar numa medicação, eles se sabotam muito, eles se negam muito, porque o primeiro passo de AA vai dizer que precisa admitir. Sem admissão não há recuperação. E aí eu quero fazer esse conceito para tu pegar também. Uma coisa é tratamento, outra coisa é recuperação. O dependente químico, ele precisa entrar num processo de recuperação. E qual é o processo de recuperação? É como alguém que machuca um joelho, vai para um tratamento, precisa tomar um antibiótico, sai de lá e precisa ir para a fisioterapia. A fisioterapia é a recuperação do tratamento. E isso acontece muito. O dependente químico vem, sai de uma internação, por exemplo, Sim. vem para uma igreja local e não procura os outros pilares, jurando que agora está tudo bem. E ele não se mantém num processo de recuperação. E nem a igreja apoia fazer o contrato, esse movimento E também, eu diria né? que a igreja não tem conhecimento. A igreja não. Na minha igreja, Deus manda muita gente. Eu tenho na minha igreja, por exemplo, na minha igreja eu não uso vinho. Porque eu tenho muitos adictos que estão em recuperação. E que vira e mexe, tem uma história ou outra, mas coisa assim, coisa de Deus que Deus vai levando, né? Sim. E eu atendo muita gente assim. Agora, e sempre digo, veja, não é só um processo de espiritualidade. Às vezes é um processo biológico. Tem fator, tem hora que a gente olha, pela minha experiência e pela minha especialização, eu olho e digo assim, preciso urgente ir para o psiquiatra. Às vezes precisa de uma internação. Às vezes precisa de um processo ambulatorial. Não é só um processo de oração. Entendi, pastor, perfeito. E o que é que o senhor acha que a gente... Vou aproveitar esse gancho que aqui a gente está falando sobre o que a igreja precisa aprender e tudo mais. Já vou falar sobre outros vícios também. O que é que o senhor acha que a gente como igreja deve fazer para ter mais conhecimento sobre isso? A igreja é um sinal visível, né, do reino, né? E eu digo assim, a igreja, eu vou falar da Recon, que eu tenho tanto carinho assim, né? Ela tem sido um sinal vivo, né, na nossa cidade aqui e por onde ela passa, né? Acho que a gente tem feito um pouco disso, né? Assim, eu conheço o reverendo Marcos, eu encontrei com ele ali, ele estava falando acho que no Ministério Desperta Débora. Ele é psicólogo, né? Nós temos muitos psicólogos aqui, né? Marcos Guimarães? Foi ele que Guimarães. foi o pastor da juventude que eu falei. Isso, massa. A gente estudou junto no seminário presbiteriano. Olha aí, tá vendo? A gente É estudou ele que eu junto. sempre escutei falar sobre dependentes químicos e tudo Massa. mais. Ele teve em Santa Cruz agora, há Sim, uns 15 sim. dias atrás. Teve lá, meu amigo, meu irmão. E ele conversando comigo, ele me falou que a Recon, ela tem um núcleo, né? De vários psicólogos aqui, inclusive de outras formações também. E que eles, de alguma forma, terminam ajudando, né? Nós temos também... aqui na Recon, a gente, uma vez na semana, também tem um ministério com a dependência química, né? Tu me lembra o nome? Tu lembra? GAC. GAC, isso. Então, assim, eu acho que a igreja, ela tem feito isso. Agora, a gente precisa propagar mais isso. E eu acho que é o que a gente está fazendo aqui. Eu acho que o Reconcast está cumprindo esse papel Amém. de levar pessoas, talvez você esteja ouvindo, talvez o cara seja aqui da Recon, 4 cultos, lotado, e o cara veio para o culto, está sofrendo, tem alguém sofrendo, procura o GAC. Procura esse apoio daqui, procura ajuda especializada. Como igreja, eu acho que a gente precisa aprender mais, abrir esse espaço, ter grupos de mútua ajuda, né? Esses grupos como a NA, para estarem se reunindo dentro de estruturas como de igreja. Sim. E falar. E não ter vergonha também, né, pastor? Não. Porque eu tava pensando aqui, eu acho que culturalmente a gente acha que o dependente do álcool, por exemplo, a pessoa que é viciada em álcool, é só aquela que bebe de domingo a domingo. Ótimo. Sendo que não é. Não é. Porque, infelizmente, eu já vi amigos meus, ou eu já estive em ambientes onde eu vi as pessoas bebendo sexta, sábado e domingo. E talvez aquelas pessoas fossem, sim, dependentes, só que elas não sabiam e estava todo mundo na maior naturalidade do mundo. Boa, Adri. Mas não necessariamente né? Pelo que a gente tá Há falando um tabu aqui. muito grande. E só para trazer um conceito de dependência química também. O dependente químico não é aquele que bebe todo dia, mas é o que bebe e perde controle. Você pode beber um dia na semana, mas quando você bebe, você perde controle. Depois vem outras características, como, por exemplo, estreitamento de repertório. Você com certeza vai conhecer alguém. Bebia com todo mundo, bebia só naquele lugar, bebia só num bar, começou a se isolar e vem para o isolamento social. Por exemplo, hoje eu tenho pacientes que estão completamente isolados porque começou bebendo com todo mundo, mas agora terminando o isolamento. Então, uma das características da dependência química é o uso abusivo, ainda que seja um dia só. Então, assim, eu só bebo no sábado, mas quando chega no sábado eu não consigo parar. E eu tenho prejuízos reais. Eu bebo apesar de... Eu sempre gosto de dizer assim,
para arrematar um diagnóstico, a pergunta assim, ele bebe apesar de estar tendo problemas com a esposa, apesar de problemas físicos, apesar de problemas sociais, ele continua bebendo, porque ele já é um escravo, ele já é um adicto, E né? às vezes, a gente é uma igreja, nós somos muito evangelistas, né? Então a gente recebe pessoas Muito. que não têm o conhecimento disso, não acho que eu tenho problema com bebida. E quando você vai conhecer o histórico da pessoa, ela tem porque perde o controle e tudo mais, e a gente precisa ter Muito. esse conhecimento, né? Duas coisas, tu falou sobre tabu. Há um preconceito muito grande quando a gente está falando sobre dependência química. Ninguém quer ser rotulado, né? Ninguém quer mostrar a fragilidade. E a gente vive numa era do Instagram, do Instagramável, do TikTok. A gente está vivendo numa era onde as pessoas querem postar o tempo todo aquilo que é bem sucedido, enfim. Ninguém vai sair falando assim: oi, Adri, eu sou um dependente químico. Olha, eu tenho um problema com pornografia, eu tenho um problema com jogo. Não vai. E nem muito menos a família. Porque imagina o seguinte, o cara vai trabalhar no realidade, ele é um jovem, e aí ele tá tendo problema em casa, a mãe dele vai chegar pra liderança e dizer assim, ó, ele tá tendo problema, na cabeça dela e dele, opa, já vão excluir a gente. Né? Como se ele não pudesse ter, ele não tivesse que lidar com aquela realidade. Agora, com o passar do tempo, há uma coisa que a gente chama na dependência química de progressividade. A dependência química ela é a doença do ainda não. E pode ver que nós não falamos de substância nenhuma, tá? Isso eu tô falando desde do uso da maconha, desde a cocaína, desde o crack, desde doce, bala, álcool, jogo. Há uma progressividade de comportamento, porque a doença é comportamental. Então é a doença do ainda não. Ele ainda não fez, ele ainda não se colocou naquele lugar de risco, ele ainda não estava no lugar, ele ainda não dirigiu embriagado e se envolveu no acidente. É a doença do ainda não, ele ainda não pegou, não roubou. Mas assim, eita, mas ele tem tudo. Mas infelizmente a dependência química, antes de chegar no fim, se chegar no fim da morte, ela humilha, ela maltrata. Cega a pessoa, ela né? cega. Ela diminui a crítica. Essa é a palavra para cegueira, né? Sim. É a diminuição da crítica, né? Porque alguém pega um relógio desse que custa, sei lá, 1.000, 2.000 reais e ele troca por mais uma dose. Porque o senso crítico dele já foi embora. Uau, sim, de fato. Tô aprendendo muito aqui, pastor. Chega, tô processando, querendo ler a pauta. Vamos embora. Mas o senhor falou aí sobre outros... A gente não falou sobre composição, não é isso? Sim. Outros vícios, né? Outros vícios, exato. E a gente colocou aqui, e eu queria que a gente tivesse clareza sobre isso, porque a gente vê muitos vícios em jogos hoje em dia, que são, seja de azar, online, games excessivos, enfim. A gente também vê as pessoas muito viciadas hoje em dia em celular. A gente também vê as pessoas viciadas em pornografia. Então, existem várias outras questões e vários outros vícios que talvez não estejam relacionados ao álcool, Sim. talvez não estejam relacionados à maconha, a uma droga, mas que eles também mudam o comportamento da pessoa, né? Que, pelo que eu entendi, é um dos conceitos Muito. da dependência química. Então, a partir do momento que isso muda, o nosso comportamento se torna uma Muito. dependência. Como é que as pessoas devem enxergar esses outros vícios? Porque, assim, para um a gente tem muito tabu e o outro a gente negligencia. Isso. A gente acha que não existe. Tá tudo bem apostar, tá tudo bem ficar viciado no celular e às vezes eu fiquei pensando aqui agora, meu Deus, às vezes eu pego no celular dirigindo. Será que eu tô viciada? Porque você se coloca em risco, né? Você faz porque você nem automático, percebe. né? Faz no automático. Eu tava conversando com uma amiga minha, a gente tá deixando o celular em outro cômodo da casa, porque parece que a gente não tá tendo o controle de, não vou mexer agora porque eu vou ler. Ou então porque eu vou trabalhar. Então, Isso é muito forte. a gente A gente tá vivendo isso. um é um tabu, que é o álcool, a maconha, a cocaína, e o outro a gente negligencia. Como é que o senhor enxerga isso? De fato, são vícios. A pornografia também, que a gente trata aqui como um pecado, mas às vezes a pessoa é viciada sim. e precisa de um tratamento diferente. Como é que o senhor fala e aborda também essas outras questões? Super importante, porque, inclusive no consultório, eu tenho recebido muitos pacientes por jogo, por exemplo, né? E é interessante que quando a gente vai fazer a anamnese, né, no primeiro atendimento, que é mais longo, né, geralmente a consulta é 1 hora, eu faço 1h30, e a gente começa a fazer o diagnóstico ali para trazer toda a anamnese, na verdade, e ainda eu não perguntei sobre a substância, mas na minha cabeça era o usuário de crack. E eu aqui, ó, perguntando,
E pra mim, no final, quando eu perguntei qual a sua substância, e ele disse assim, jogo. Eu fiquei Caramba. assim, André. Eu fiquei assim também. Caramba. Só que aí, como terapeuta, você faz aquele carão assim, né? Não pode mostrar, mas eu fiquei muito abatido. Eu fiquei muito empático com ele. Era um rapaz muito jovem, que estava jogando, perdendo. Só que o problema não é o dinheiro apenas. No jogo, um dos problemas da progressividade do jogo é o dinheiro. Mas não é só isso. Ele perdeu o prazer da vida. Ele perdeu a relação com os filhos. Ele perdeu a confiança da esposa. Ele havia perdido tudo. Então, assim, ele estava num fundo de poço. E quando eu olhei para ele, para mim, ele ia dizer assim, eu estou usando crack. E era jogo. Seria, na cabeça do senhor, uma das piores substâncias para a pessoa. Que é a substância que vai trazer isso com muito mais rapidez. Veja, na verdade, todas elas vão trazer prejuízos muito grandes. Assim, se eu der um resumão assim. Então você vai pro álcool, o álcool pode trazer demência alcoólica. Eu atendo muitos pacientes que estão com demência alcoólica e isso não se estrutura mais. Então, assim, gente que foi bebendo, trouxe. Usuários de maconha, por exemplo, né? Para os defensores da maconha, né? Eu pego uma briga com isso geral, né? A galera defendendo o nível de THC e vai para um lado. Os doutores da maconha, que na verdade é a droga que mais causa esquizofrenia. É diferente do que a gente está falando para tratamento que tem se usado. Uma das substâncias, de 1000 substâncias que tem dentro da droga, né? Então, assim, e outra, só para você ter ideia, assim, hoje a droga, a cannabis, né? Ela é muito mexida, quimicamente falando. Eu já tive pacientes que usaram pouquíssimas vezes a maconha e se tornaram esquizofrênicos. Só que a galera não sabe, porque maconha queima neurônio. E neurônio não se reestrutura. Sim. Tu entende? Se você perder... Tem muitos órgãos nossos que se a gente perder um pedacinho, ele se reestrutura. Neurônio, não. Então você fuma um baseado de maconha, é roleta russa. Você tá queimando neurônio. E eu me lembro de um casal que tava conversando comigo, chorando. E o médico disse assim, Edson, ele é esquizofrênico. O médico havia atendido, porque o diagnóstico vem para um psiquiatra, né? Um médico. Não pode ser dado por qualquer um. Então o médico atendeu o paciente, era um jovem. Era um jovem assim, um jovem quase um adolescente. A mãe e o pai haviam comprado para usar em casa. Lembra que eu falei que a família é fator de risco? Para que ele não comprasse na rua, com um discurso muito bem organizado, que você imagina assim, faz até sentido, né? Eu não quero que meu filho compre na rua, ele vai usar aqui em casa, e ela ficou... Maconha, ela ficou deixando ele fumar em casa maconha. Até que um dia ele desorganizou. Aí ela precisou levar ele para o hospital. Quando chegou no hospital, disseram, ó, tem que ser um psiquiatra. Levou na clínica. Quando chegou na clínica, esquizofrênico. Ele tinha uma predisposição de um gatilho de esquizofrenia, que isso só viria talvez lá na fase já um idoso, já adulta, e ele adiantou 50 anos com o uso da maconha. Então assim, eu estou falando do álcool, que pode trazer uma demência, da maconha, da cocaína, que é uma droga que tem... Eu atendi um paciente recentemente que ele passou 5 dias, Adri, 5 dias sem sair de frente da onde ele estava olhando, só usando cocaína. Só que todo mundo começou com uso recreativo. Então, às vezes, o cara tá ouvindo a gente aqui e ele tá dizendo assim, é só um chopp gelado que eu tomo. Talvez até ele possa. E há pessoas que vão poder tomar o seu chopp. Mas há pessoas que têm predisposição orgânica. Há pessoas que têm muitas outras predisposições aqui que podem desencadear um processo de dependência do álcool e seja de outra droga. E o crack é a borra da cocaína, o crack já é o final, é a potência do crack, para você ter ideia assim. O crack se compara a 1000 orgasmos. Então, assim, porque um dependente de crack, se você disser assim, olha, se você for usar hoje, eu acabo o casamento. Ele vai acabar. Porque não existe, porque ele não come, porque ele não bebe, porque ele não tem vontade de fazer nada. Fisiologicamente já está sentindo muito mais prazer do que qualquer outra coisa. Não tem outra coisa na natureza que traga esse prazer. E aí a gente volta. E como é que eu tiro alguém da compulsão, da obsessão? Aonde entra Deus se a gente diz que a dependência química ela é incurável? Porque a compulsão, a obsessão, que eu vou falar a diferença dela, a obsessão, a literatura vai dizer que só quem tira a obsessão é Deus. Só um poder superior, que eles chamam assim, né? Para respeitar como cada um vai chegando. Então, assim, apenas Deus pode tirar
a obsessão de alguém. Que é, eu quero, eu quero, eu quero. Eu não paro de pensar nisso, eu não consigo, e ele vai voltar ao uso. A compulsão, ela vem depois do primeiro uso. Então, é aquela compulsão, eu quero muito, é a obsessão, eu quero muito, só que depois que ele faz o uso da primeira dose, ou do primeiro jogo, ou do primeiro vídeo, ele não consegue mais parar. Porque ele entra num processo de compulsividade, de mania, né? Uhum. Só que essa obsessão, e isso é a coisa mais linda do ministério pastoral que a gente vê. Essa obsessão, ela acontece com o Senhor. Quando Deus entra na história. É Né? Eu tive agora recentemente um concílio de dois homens que bebiam. Ele confessou, inclusive, que ele bebia 3 latas de cana por dia. 3 latas de cana por dia. E ele foi pro concílio, teve um pouco de abstinência, né? E quando ele voltou do concílio, ele tá desde o retorno do concílio sem ingerir nenhum gole de álcool. Então, assim, esse é o milagre que a gente crê, né? Que o Senhor pode fazer. Então, isso entra nisso. Só que isso não significa, por exemplo, que ele não vai precisar de uma ajuda especializada. Porque como é que ele vai lidar com as emoções? Como é que ele vai lidar agora com a própria doença que está instalada nele, porém freada, né? Porém estacionada, né? O melhor conceito, né? Perfeito, pastor. E já para a gente também entender como é que se quebra essa barreira entre é um tabu, eu tenho vergonha, conheço uma pessoa que precisa de ajuda, qual é o primeiro passo que a pessoa precisa tomar nesses casos? Boa. E como é que a pessoa inicia o tratamento e continua em recuperação? Porque eu entendi hoje que é isso, né? Isso, Adri. Inicia o tratamento e se permanece em recuperação pro resto da vida. Ótimo, né? Muito boa pergunta, viu? Top. Primeiro, assim, a gente chama na Irmandade Anônima, né? Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos. São 12 passos. O primeiro passo é admitir. É levantar a mão e dizer assim, eu preciso de ajuda. E às vezes ele não vai conseguir pedir essa ajuda em casa. Às vezes ele não vai conseguir pedir ajuda na igreja. Às vezes ele vai conseguir para um par, para alguém que de repente também está vivendo a mesma dor que ele. Por isso que os grupos de mútua ajuda são tão importantes. Então, se você está ouvindo a gente agora assim e está vivendo um processo de obsessão, de compulsão, de destruição, e só dizer uma coisa que é importantíssimo dizer. Para quem já está num processo de compulsividade muito grande, o prazer, Adri, é só na primeira dose. Depois é só escravidão. Isso é muito forte, porque pra gente pro leigo que olha de fora, vai dizer assim, não, ali ele tá abusando, ele tá curtindo. Não tem. Ele tem prazer na primeira dose, depois ele tá escravo, não consegue. Isso é muito forte, isso é muito forte. Quando você vê alguém preso, escravo, é muito forte. Então, o primeiro passo de fato, o primeiro passo é admitir, é pedir ajuda, peça ajuda. Peça ajuda do seu jeito, da sua forma. O segundo passo é procurar uma ajuda. Quando eu digo ajuda, eu estou falando ajuda, pode ser o seu pastor, pode ser o seu amigo, pode ser na escola, você está vendo alguém pedindo socorro, pode ser que seja um familiar, mas precisa pedir ajuda. Pediu ajuda, tem que procurar uma ajuda especializada. Porque na ajuda especializada, às vezes, ele precisa de um processo apenas do processo ambulatorial. Precisa de um atendimento médico, um atendimento psiquiátrico, para o psicólogo. Então, via de regra, e eu gosto de frisar que assim, quando o assunto for dependência, é interessante você procurar alguém que tenha uma especialização na área. Porque senão termina vagando muito e você vai sofrendo muito. Eu sofri muito na minha casa, né, como familiar também de um dependente, pela falta de conhecimento. A gente rodou para tudo que é lado, a gente amava. Muita gente vai se identificar que está me ouvindo, a gente batia fisicamente, agredia verbalmente, a gente chorava, a gente dizia não, a gente dava tudo o que precisava. No final a gente queria resolver quem a gente amava. Sim. E nada disso se resolve. E no momento que você procura uma ajuda especializada, você vai saber se é ambulatorial, se é uma internação, se simplesmente é uma ajuda que você está precisando ali. Vai depender muito do momento que o dependente está, do estágio que ele está. E o processo de tratamento e de recuperação ainda que você está no SOSO, recebeu uma palavra de cura, você sai de um SOSO, mas o SOSO não pode sair de você. Você vai ter que agora viver o SOSO todos os dias. Então é um processo de recuperação. E aqui, Adri, é o que a gente chama de recaída. A recaída, ela sempre está presente.
Para todos, a recaída faz parte, a literatura vai dizer isso, que a recaída faz parte da doença. Quem está doente, recai. Quem está em recuperação, não recai. Curada? Que nem uma gripe mal curada. Ela vai voltar. Se você não fizer o que tiver que ser feito, né? Então, imagina comigo. O cara precisa ir para o grupo, precisa ir para a igreja, precisa escrever sobre sentimentos, precisa ter um psicólogo, precisa tomar a medicação dele. E, de repente, ele diz assim... Foi o caso do meu pai. Meu pai passou 14 anos sem problemas com álcool, no encontro com Jesus. E um dia, lá na nossa terra, lá em Santa Cruz, ele tomou uma cerveja. O que é que a medicina diz? Ninguém sabe disso. A medicina diz, está escrito, que em até 72 horas, o dependente vai voltar para o mesmo nível de compulsividade que ele parou. Que é como apagar uma vela. Acender uma vela, não começa a queimar? Apagou. Opa, parou. Quando você apaga a vela, você estaciona a sua dependência ali. Mas não zera a conta não, André. Então ele ficou 14 anos limpo. Quando ele bebeu, mas ele não sabia, ele achava que existia o ex-alcoólatra. Quando ele bebeu, ele voltou para o mesmo nível de compulsividade que ele parou. Quem é que sabe disso? Veja, eu não sabia e é por isso que na ceia a gente tira o álcool do vinho. É justamente por conta disso também? Isso. Muita gente, né, se pergunta, né? Por exemplo, como é que você vai dar um cálice para alguém? Veja, eu não conheço o histórico de ninguém. Isso é um tabu também na igreja. Se pergunta muito, né? Nos concílios, na igreja. Eu recebi a hóstia e eu não conheço ninguém que recaiu porque tomou uma hóstia ali com vinho. Agora, veja, a gente também tem uma tradição de tomar no cálice, né? É uma dose muito maior ali, né? Então tem que ter bastante cuidado. A minha sugestão e a minha preferência, que aqui na Recon a gente tem, né? A gente tem cálices que não tem vinho e cálices que tem vinho. A grande maioria hoje acho que é os que não tem vinho, se eu Já, não me né? engano. É isso aí, eu não sei como é que tá hoje, E né? eu não sabia também, eu não sabia dessa informação que o senhor acabou de passar agora, o que torna ainda mais cuidadoso e atencioso da nossa parte como igreja com todo mundo, né? Muito. Tu imagina o familiar. O familiar é um grande fator de risco na codependência, né? Eu já tive casos do paciente ficar num tratamento com a gente. Imagina que ele está 1 ano em recuperação. Tá tudo bem, ele voltou a uma vida social, ele voltou à vida. A família vai lá e diz assim, pode tomar um choppzinho, tá 1 ano. Você não tem problema, meu filho. Seu problema era com crack, não era com álcool. Aí vai outro conceito. O dependente químico, seja jogo, pornografia ou dependências, né, com substâncias psicoativas, ele não pode ser colocado à exposição de nada que altere o seu humor. Por exemplo, eu digo para os meus pacientes que eles não tomem nem Red Bull. E Red Bull é uma coisa que hoje se toma muito na nossa geração, inclusive no ambiente de igreja. E a gente chama isso de reserva. Por exemplo, eu tinha paciente que um dia chegou e disse assim, eu estou tomando uma cerveja sem álcool. Ô Adri, pensa comigo. Se a tua vida foi destruída por causa do álcool, como é que tu vai se arriscar para tomar cerveja sem álcool? Eu não conheço ninguém. E se tiver alguém que conheça, eu vou deixar meu telefone para falar comigo. Eu não conheço ninguém. A gente tratou 3.500 pessoas que começaram uma recaída no processo de recuperação, inclusive com uma cerveja sem álcool, que não foram para com álcool depois. É impossível, porque uma coisa remete à outra, né? Lugares, pessoas e hábitos. Quando você menos imagina, ele está num lugar que coloca ele em risco. Desculpa fazer a comparação, mas me veio aqui na cabeça agora, porque hoje em dia fazem música cristã de vários ritmos. Sim. E tem alguns ritmos que eu sei que as pessoas ali estão cantando a Deus, sendo que na mesma hora, na minha cabeça, me remete a músicas que eu já escutei em outros ambientes. E eu faço assim, gente, não faz... Outros gatilhos, né? São outros gatilhos, entendeu? Tem pessoas que nunca tiveram dificuldade com nada disso e tá tudo bem. Mas assim, isso que o senhor falou de locais... lugares, pessoas e hábitos. E ambientes, lugares, hábitos. Pessoas e hábitos. E hábito. Não tem como você não relacionar... Não é como se aquilo ali não tivesse... Eu não vou fazer nada ali. Mas a música me remete a uma coisa que eu não queria mais lembrar. Então, talvez a bebida sem álcool vai fazer a mesma coisa. É uma reserva, veja. O dependente, ele precisa se conhecer. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo do meu pai. Meu pai não frequenta bares. Mas, por exemplo, se a gente chegar numa festa de família e tiver bebida, na cabeça, ele sempre diz, todo mundo pode, menos eu. Ele tem um lema.
Ele admitiu que ele não pode. Porque se ele beber uma, ele vai voltar para o mesmo nível de compulsividade que ele parou. Então, assim, os gatilhos são esses. Agora, infelizmente, lembra que eu falei que a doença da dependência química não tem a ver com a substância, por isso que a gente não falou sobre nenhuma... Tem a ver com comportamento. Os comportamentos começam. E aí eles começam a ceder a lugares, pessoas e hábitos, assim vai. Tanto é, só para tu entender, há uma coisa chamada mudança geográfica, que é muito feito. Muitas pessoas acham que o seu familiar não é o problema não está com ele, o problema está com o amigo. Fulano é lindo, é maravilhoso, todo mundo é super dotado, todo mundo é isso, todo mundo é aquilo, e se eu saísse desse lugar por causa das amizades que ele tem, ele não vai fazer uso. Ou, se ele beber lá, não vai perder o controle. Vai. Mudança geográfica também não funciona. O que funciona é um processo de tratamento, de recuperação, né? Que foi o que o senhor explicou agora pra gente. Isso, exatamente. Né? Queria só um pouquinho mais de água. Alguém A ajuda, gente vai conseguir. Show de bola. Não tá aqui no corte agora nesse não. Sei que a gente tá indo pra reta final porque eu tô sofrido isso de voz. Fica tranquilo, pastor. Mas vamos lá, a gente vai caminhar agora pra reta final. Vamos. Então, pastor, qual seria a mensagem que o senhor gostaria de deixar para quem hoje luta com suas fraquezas e acha que não vai conseguir vencer? Já caminhando aqui para a reta final do nosso podcast. A mensagem, Adri, é de esperança. A vida depois do uso de substância, a vida para aqueles que se perderam na caminhada num vício, seja de pornografia ou de jogo, eu tenho visto muitos milagres acontecer. Quando a gente falou um pouquinho atrás, sobre o primeiro passo, e de fato, isso não vai acontecer da noite para o dia, isso não vai acontecer do nada, precisa haver admissão. Então eu diria para um familiar agora, uma mensagem para a família: não desista do seu ente querido. Continue, avance, procure ajuda, continue orando. Deus continua fazendo milagres. Creia que pela fé o Senhor pode, em apenas uma palavra, mudar todo o quadro. Amém. Essa é a mensagem de esperança que a gente precisa continuar. E quando eu digo isso, eu digo com muito temor e tremor diante de Deus. E eu digo, você que é familiar, procure ajuda. Você não vai conseguir ajudar também estando doente. E talvez você esteja me ouvindo até muita gente, né, dentro no contexto de igreja, muitas pessoas com dependências, às vezes está chorando em casa, usando a sua droga de preferência ali preso. Dizer a você que você deve pedir ajuda. Deve pedir ajuda a uma pessoa de confiança. Deve se permitir, porque é a vida. Eu conheço centenas, Adri. Centenas de pessoas que vivem uma nova história. Amém, glória a Deus. Que vivem uma nova história. Que passaram por tudo isso, que hoje cuidam, que têm famílias, que tocam a sua vida profissional. Eu conheço muitas pessoas assim. Então, ao mesmo tempo, eu também vivo muitas dores nesse processo da dependência química, mas a mensagem é uma mensagem de esperança. Avante, como diz Dom Ximenes, né? Amém. Há sempre uma reconciliação, né? Sim. Há sempre uma reconciliação Sempre. a ser feita. Sempre. Amém. Glória a Deus. Pastor, estou muito satisfeita com o nosso podcast. Aprendi Amém. bastante. Eu tenho certeza que abençoou a vida de muitas pessoas. E eu queria lhe agradecer aqui pelo Tamo seu junto. tempo. Eu acho que teria conteúdo o suficiente para uma parte 2 no futuro, quem sabe? Quem sabe? Mas é isso, queria lhe agradecer muito. O senhor vai estar conosco aqui amanhã também, né? Vamos estar amanhã pregando aqui no domingo, 10 horas, né? Convite do nosso Bispo Ivan, meu amigo, meu irmão. Mandou Queria um abraço. agradecer, amém. Queria agradecer a todo mundo que está aqui nos bastidores também. Meu filho que está aqui comigo hoje, né? Pedrinho. Minha família que precisou ficar pelo ministério. Obrigado, Adri. Você foi sensacional nas perguntas Que também. bom, glória Vamos a Deus, embora. que bom. Amém. Pastor, muito obrigada. Amém. Até o nosso próximo encontro. Amém. E a você que nos assiste ou nos escuta, até o próximo Reconcast.